Bom dia, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sei das dificuldades, recebi o recado. Então vamos lá. Vamos gravar uma videoaula com a minha explicação desde o iniciozinho de matriz até chegar nos determinantes. E com essa videoaula, eu sei que as explicações das outras videoaulas podem ter ficado confusas e tal. Eu espero conseguir, né, clarear o assunto que a gente está vendo esse período. Então, vamos lá. Para isso, vou apresentar para você um PowerPoint. Para começar. Bom, então vamos lá. Nós somos o Colégio Luiz Ferraz. O assunto nosso é matrizes determinantes. Estamos no segundo ano do ensino médio e eu sou, né, a professora Alessandra Baldanzi, professora de matemática. Bom, o assunto que a gente começou, matrizes e determinantes. O que a gente vai falar? Primeiro que, de uma forma geral, matriz é um conjunto de elementos que está organizado em linhas e colunas. Matriz é uma tabela, tá? E ela tem uma quantidade de linhas que a gente, de uma forma genérica, representa por M, poderia ser qualquer outra letra, sem nenhum problema, e a quantidade de colunas que a gente representa por N. Ou seja, a gente espera, tá? Espera que essa quantidade de linha, essa quantidade de colunas seja, vamos falar assim, ou igual, ou uma delas maior do que a outra. Como que eu represento? De uma forma genérica, ela aparece assim: é uma matriz M por N. Ou seja, toda vez que você for olhar a representação de matriz, a matriz ela é representada por uma letra maiúscula. Primeiro você coloca a quantidade de linha, depois a quantidade de coluna. Então, matriz A 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Aí o que que acontece? Assim como a gente, olha, se você virar para mim e falar assim, vem aqui na minha casa, Alessandra, eu moro aqui na Rua Vinhosa. Olha o tamanho da Rua Vinhosa. Eu vou ter que perguntar de casa em casa onde é que você mora, qual é a sua casa. Por isso que o nosso endereço tem duas informações, porque a gente cruza essas duas informações para descobrir aonde, no caso, é a nossa casa. Assim, tá na matriz. Cada elemento da matriz tem como se fosse o endereço dele, é a posição dele. Eu não sei se vocês já brincaram de batalha naval, mas é tipo assim: você dá as duas informações para descobrir lá onde está o submarino, onde está. Eu já esqueci o nome daquelas coisas que a gente joga lá. O que acontece? Cada elemento é disposto dentro da matriz, e aí ele aparece assim, ó. A gente lê para ficar mais fácil. A 11, a 12, a 13, a 21, a 22, mas não é a 11, a 12, a 13. É um elemento que está, igual esse que eu circulei, o A11. O que é isso? Ele está na linha 1, coluna 1. Esse que eu estou apontando está na linha 2, coluna 3. Aí o que acontece? De uma maneira geral, a gente representa o elemento por A, I, J. O I é a linha, o J é a coluna. Por que isso? Porque às vezes, quando a gente está trabalhando com matriz, a matriz não está pronta. Ela vem para a gente poder descobrir, conhecer, construir. Essa matriz A, por exemplo, eu já falei que ela é do tipo 3 por 2. Mas aí a gente informa que os elementos, por exemplo, A e J, você vai encontrar quando fizer assim, ó, I mais J. Aqui que é isso, Alessandra? É que cada elemento tem, cada matriz, desculpa, tem uma lei de formação, tem uma ordem para você seguir. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é montar de uma forma genérica a matriz A. Mas escrevendo o quê? Essa matriz vai ter que ter 6 elementos, ó. 3 linhas e 2 colunas. 3 vezes 2, 6. Como? Aí você escreve aqui, ó. Ela tem o A11, que é linha 1, coluna 1. Depois tem o A12, que é linha 1, coluna 2. Aí tem o A21, que é linha 2, coluna 1.
tem o A22, que é linha 2, coluna 2, mas tem a terceira linha. Então, ela tem o A31, isso aqui é letra, o resto é brincadeira. Então, ela tem, ó, o A31 e tem o A32. O que é isso? São os 6 elementos com as suas respectivas posições. Então, nós temos uma matriz aqui, que a matriz, ela pode ser representada usando esses parênteses que eu usei aqui, ou eu posso, no lugar do parênteses, usar colchete. Eu preciso descobrir quanto vale cada elemento. Aí, o que você faz? Pega a lei de formação, que é o A e J, que está escrito aqui, ó, I mais J. Essa lei de formação foi eu que inventei, cada matriz traz a sua. Aí você vai ter que fazer 6 substituições. Por quê? São 6 elementos. Aí cada um deles você vai colocar aqui, ó, o A11, que a gente fala A11 para ficar mais fácil. Mas se você comparar, ó, eu troquei o I por 1, o J por 1. Então vai ficar assim, ó, 1 mais 1, a gente descobre que esse elemento vale 2. Depois faz o A12. Na realidade, nós vamos fazer com todos. Eu não vou fazer, mas eu acho que você já entendeu o que você vai ter que fazer. Nesse caso, o I é 1, o J é 2. 1 mais 2, o quê? 3. Aí nós vamos montando a matriz A, gente, ó. A nossa matriz A está ficando assim, ó. Na primeira linha, eu tenho o 2 e o 3. Como eu tenho que somar os dois elementos, né, que é o I, que é o primeiro número, e o J, a gente pode só fazer aqui, ó. Na segunda linha, eu vou ter que somar 2 mais 1 vai dar 3. Daqui, eu vou ter que somar, ó, 2 mais 2, que vai dar 4. Na terceira linha, o primeiro elemento eu tenho que somar 3 mais 1, 4. Na terceira linha, o segundo elemento, 3 mais 2, 5. Ou seja, pegamos a lei de formação, fizemos as substituições, encontramos a matriz. Mas a gente pode trabalhar com matrizes, e essas matrizes, o que eu vou falar de novo, tá? A quantidade de linha é o primeiro número, que normalmente a gente representa por M, e a quantidade de colunas a gente representa pela letra N. Aí eu falei o quê? Que esse M e esse N precisa ser, vamos falar, já que eu quero uma tabela, ela tem que ter no mínimo uma linha, tá? E no mínimo uma coluna. Por isso que eu coloquei que o M e o N precisam ser maiores ou iguais a 1. Aí eu tenho algumas matrizes que eu coloquei como exemplo. Por exemplo, ó, essa matriz A é uma matriz que tem uma linha, ela só tem uma linha, mas ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem uma linha e 5 colunas. A gente lê, essa matriz é uma matriz, a gente pode falar assim, ó, é uma matriz de ordem 1. Por que de ordem 1? Ela só tem uma linha, mas ela está com 5 colunas. Então, eu leio matriz 1 por 5. Tem outra matriz B, que eu coloquei aqui. O que acontece nessa matriz? Ó, ela agora tem 3 linhas, mas ela só tem uma coluna. Aí eu falo o quê? Essa é uma matriz de ordem 3, porque tem 3 linhas, mas ela só tem uma coluna. Aí eu leio o quê? É uma matriz 3 por 1, quando eu leio. O que a gente vai fazer? Algumas matrizes, a gente precisa saber o nome delas. Então, eu tenho 4 tipos, não são só 4 tipos de matrizes, são 4 tipos de matrizes especiais. A primeira a gente chama de matriz linha, quando ela só tem uma linha. Matriz coluna, que é a segunda, ela só tem uma coluna. Eu tenho a matriz nula, como todos os elementos dessa matriz são iguais a zero. E eu tenho a matriz que é chamada de matriz quadrada. Essa matriz quadrada, a gente vai precisar dela para fazer o determinante. A matriz quadrada é toda matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. E na matriz quadrada, qualquer que seja a matriz quadrada, todo quadrado, né, que é uma figura plana, ele tem duas diagonais. As diagonais, a gente lembra, quando eu estou com o quadrado,
que a diagonal é o segmento que era para passar de um vértice no outro ali, ó, deu erro. É um segmento que une dois vértices não consecutivos. Então, o quadrado tem duas diagonais, ó. Ele tem essa diagonal e tem a outra diagonal. E tem essa aqui. A matriz quadrada era para ficar reto, tá, gente? Mas vocês estão entendendo. A matriz quadrada também tem duas diagonais. Essa diagonal aqui, que eu tracei de vermelho, você percebe que os elementos dessa diagonal, o número de linha e o número de colunas dele é igual. O que que é isso? Ó, esse 4 está na linha 1, coluna 1. A raiz quadrada de 2 está na linha 2, coluna 2. Essa que está em vermelha, ela é a chamada diagonal principal. Eu vou deixar de escrever aqui, que na frente eu escrevi. Então, a vermelha é a diagonal principal, e eu tenho a outra diagonal, que eu vou traçar de outra cor, é a diagonal secundária. Então, a vermelha é a diagonal principal, essa é a diagonal secundária, a vermelha é a diagonal principal. Se você assistiu para fazer, né, as aulas lá de determinante, os dois professores falavam assim, diagonal principal, diagonal secundária. Isso talvez tenha se confundido a nossa cabeça, porque na hora de fazer determinante, eu sei que você teve dificuldade, que eu recebi o recado, mas é mais fácil do que fazer as operações que a gente faz com matriz. E matriz é um conteúdo que eu costumo falar o seguinte, de tanta repetição, talvez ele fique assim meio chatinho de fazer. Bom, igualdade de matrizes. A palavra igualdade significa que tudo nas matrizes que você estiver trabalhando com ela precisam ser iguais. Tudo o quê? Elas precisam ter a mesma quantidade de linha, tá? Precisa ter a mesma quantidade de linha. E os elementos que ocupam as posições, né? Tipo assim, primeiro elemento da primeira linha tem que ser igual na outra matriz, porque senão não vai ficar igual. Ah, e a gente usa essa palavra assim, eu tenho uma blusa, eu tenho uma calça parecida com a sua, igual à sua, a gente fala a palavra igual. Mas quando você vai ver, a minha é preta, a sua é marrom, as calças não são iguais, porque elas têm cores diferentes. As matrizes, o que que a gente tem que ver? Primeiro, elas têm que ter a mesma ordem. O que que é a mesma ordem? A matriz A, ela é do tipo 2 por 2. A matriz B também é do tipo 2 por 2. Como que eu trabalho com igualdade de matrizes? Se eu te dou aqui, ó, uma matriz C qualquer, aí eu falo que ela é, isso eu estou inventando para você me acompanhar. Tá aqui a matriz C, é do tipo 2 por 2. Aí eu peço para você escrever uma matriz igual a essa, você tem que repetir essa matriz. Só que a gente não trabalha assim. O que que a gente trabalha? A gente te dá duas matrizes, numa delas faltando alguma informação, mas fala para você que as matrizes são iguais. Então, se elas são iguais, esse elemento na matriz A, que é o A, ele precisa ser igual ao 3. Por quê? Porque eles estão na mesma posição. Por isso que eu escrevi aqui que o A é igual ao 3. Da mesma forma, aqui, ó, o 1 está na linha 1, coluna 2. Na matriz B, quem está na linha 1, coluna 2 é a letra D. Mas para ser igual, o que, que vai acontecer? O D tem que ser igual a 1. Então, você vai comparar as matrizes e trabalhar com os elementos que estão desconhecidos para você descobrir quanto é que vale cada um deles. Aqui tem um outro exemplo, ó. Eu quero o valor de x e de y, mas já falei que o A é igual ao B. O que você vai ver? Vai trabalhar com todos os elementos? Não, você vai trabalhar só com aquilo onde tem, ou com aqueles que têm a parte desconhecida. Aqui, ó, esse elemento x mais 3 está na linha 1, coluna 1 da matriz A. Se eu quero que as duas matrizes sejam iguais, o elemento que está na linha 1, né, linha 1, coluna 1, na matriz B, é o 5. Para ser igual, ó, x mais 3 é o 5, não, é o menos 5. Vai ter que dar menos 5.
que eu faço? O x é igual a menos 5, inverte de posição, inverte o sinal, aí a gente descobre que o x vale menos 8. Eu não preciso fazer nenhuma outra conta, eu já igualei aqui em cima, pronto. Depois, onde está o desconhecido? Está aqui, ó, na matriz A, linha 2, coluna 2. Quem está na matriz B, linha 2, coluna 2? O 13. Então, a gente coloca, ó, 2y menos 7 é igual a 13 e faz a operação, ó. 2y vai ser igual a 13, muda o 7 de lugar, muda o sinal. Aí eu tenho que o 2y é igual a 20, a gente divide e descobre que o y precisa ser 10. Pronto, acabou o exercício. Além da igualdade, a gente tem umas operações. Das operações, gente, que a gente faz com matriz, a mais enjoada de fazer é a multiplicação de matriz por matriz. Por quê? A adição e a subtração, a primeira coisa que eu tenho que saber, só posso somar ou subtrair matrizes do mesmo tipo. O que é do mesmo tipo? Só posso somar matriz do tipo 2 por 2 com outra do tipo 2 por 2, ou fazer o mesmo tipo de coisa com a subtração. Ou seja, se eu tenho uma matriz 3 por 3, eu só posso diminuir dela uma matriz do tipo 3 por 3. Por isso que a gente falou que a gente vai fazer uma adição de matriz, a gente vai obter uma nova matriz com a soma dos elementos, essa soma respeitando os sinais, mas a gente precisa lembrar que as matrizes precisam ser do mesmo tipo. Então, aqui um exemplo, ó, eu quero somar a matriz A e B, aí a gente vai ter a produção, ou vai obter como resultado uma nova matriz, que eu chamei de matriz C. Olha o que a gente faz. Não preciso ficar escrevendo isso, mas eu escrevi para você entender. Ó, 1 mais 2. Aqui que dá? 3. Depois, ó, 3 mais 0. O que dá? 3. Menos 1 com mais 3. Aí você tem que entender. Menos 1 mais 3. São sinais diferentes. A gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu só fico com 2, ó. Depois eu tenho 0 menos 1. É tipo, eu não tenho nada, mas estou devendo 1. Então, você vai continuar devendo. Por isso que deu esse menos 1 aqui. É só somar os elementos da mesma posição, respeitando os sinais. Na subtração, a gente faz a mesma coisa, tá? Aqui, ó, eu tenho que adicionar essas duas matrizes. O que você vai fazer? Você vai escrever uma nova matriz. Essa nova matriz pode ser chamada da letra que você quiser. Às vezes a gente nem chama de outra letra. A gente faz a matriz. Aqui, gente, era para ter sido, desculpa, tá? Ou colchete, porque na hora que eu escrevi, eu peguei esse tracinho só, significa que a gente está fazendo determinante, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer soma, ó, adicionar. Então, vou ter uma matriz aqui, que eu posso representar dentro de colchete também. É só fazer aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 4 mais 4, 8. 9 menos 10, menos 1. Pronto, somei a matriz, que pode ser dentro de colchete ou dentro de parênteses. Na subtração, a única coisa que eu tenho que prestar atenção é com relação aos sinais. Por quê? Também as matrizes precisam ser do mesmo tipo. Aí aqui, eu não sei se você vai gostar disso, eu não gosto, mas eu mostro aqui porque tudo que é livro mostra assim. Eu quero subtrair a matriz A da matriz B. O que o pessoal fala? Como a gente pode ter problema de sinal, eles falam que é para eu, ao invés de fazer A menos B, que é o que ele está pedindo, eu vou transformar em A mais B. Mas o A mais B, para quê? A transformação no A mais B vai fazer o seguinte, tá vendo aqui no início, ó? Me deu a matriz A e me deu a matriz B.
Transformei o menos em mais, mas troquei todos os sinais da matriz B, ó. Todos os sinais da matriz B foram trocados. Para quê? Há quem fale que isso vai mais rápido, que o aluno não tem problema de sinal. Eu não sei quanto a isso, né, se vai acontecer com você. Porque aí a gente começa a fazer só aqui dentro, ó. Quanto que é 1 menos 2? 1 menos 2. Eu tenho 1, estou devendo 2, vou ficar devendo 1. Aí dá um menos 1 aqui, ó. Depois, 0 menos 1, que aí eu só trabalho com os sinais de dentro da matriz. Eu não tenho nada, estou devendo 1, vou continuar devendo 1 aqui, ó. Depois, 2 mais 0, 2 mais 0, que vai dar 2, e o último, que é 3 menos o 4. Eu tenho 3, mas estou devendo 4, então eu vou ficar devendo 1. Aí eu chego aqui na matriz C. Mas você não é obrigado a transformar na adição. É só você lembrar que você vai ter que fazer subtração. Que subtração? Assim, ó. 1 menos 2. Isso que vai acontecer. 1 menos 2. Então, você pode fazer direto. Desculpa. A terceira é a multiplicação de matriz por matriz. Antes de falar dessa, deixa eu te falar aqui de uma outra. Eu volto aqui, peraí. Essa é mais rápida. Aí eu volto no anterior. Quando você tem que multiplicar a matriz por um número real é qualquer número. Tipo assim, ele te dá uma matriz A e pede a matriz 2A. Tá? Ele te dá uma matriz B, pede a matriz menos 3B. O que que você vai fazer? Toda vez que você precisar multiplicar por um número real, por um número qualquer, uma determinada matriz, é só você pegar o número e multiplicar por cada elemento da matriz. Ali, ó, tá ali a matriz A, e ele pediu para fazer 2 vezes a matriz A. Você não precisa ficar escrevendo isso aqui, gente, tá? Fazer aqui. Faz direto, ó. 2 vezes o A, então você faz 2 vezes 2. Deixa eu pegar o apontador que fica mais fácil. 2 vezes o A. Então, 2 vezes 2. 4, 2 vezes 1. 2, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Pode fazer direto quando pedir para multiplicar por um número qualquer. Então, não precisa ficar fazendo aqui. Agora, essa multiplicação de matriz por matriz, ela é um pouquinho mais enjoada, porque eu não posso simplesmente pegar duas matrizes e multiplicar, porque às vezes não dá tempo. Não dá tempo, não, não dá certo, não pode ser feito. O que que eu preciso ver? Primeira coisa, para dar certo uma multiplicação de uma matriz, o número de colunas da primeira matriz, que no meu caso eu chamei de matriz A, mas é o número de colunas da primeira matriz, precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Como assim? Você tem uma matriz B do tipo 5 por 4. Você vai conseguir multiplicar por uma matriz C qualquer, desde que ela seja 4 por alguma coisa. Eu vou botar aqui, por exemplo, 4 por 3. Eu quero fazer B vezes C. O que que eu tenho que olhar? Ó, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Se isso não acontecer, não tem como multiplicar. Aí aqui eu peguei uma matriz do tipo 3 por 2, ó, número de colunas da primeira é 2, e multipliquei por uma matriz do tipo 2 por 3. Eu posso multiplicar. E, ó, antes de multiplicar, eu sei falar, igual aqui, por exemplo, ó, o tamanho da matriz que eu vou ter como resultado. Qual vai ser o tamanho? Eu vou ter uma matriz, vou colocar D qualquer, porque toda vez que você trabalha com matriz, soma você tem outra matriz, subtração você tem outra matriz, multiplicação você tem outra matriz. Eu chamei essa matriz de resultado, né? B vezes C. Qual é o tamanho dessa matriz? Ó, ela vai ter 5 linhas, porque é a quantidade de linhas da matriz B, e vai ter 3 colunas, que é a quantidade de colunas, desculpa, da matriz C. Então, aqui, ó,
Nós vamos multiplicar uma matriz 3 por 2 por uma 2 por 3. A gente vai precisar de uma matriz e vai conseguir uma matriz do tipo 3 por 3. Mas a multiplicação de matriz, ela acontece multiplicando linha inteira da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Como é que funciona isso? Eu pego, por exemplo, aqui, ó, a primeira linha. A primeira linha, que é essa aqui, ó. Primeira linha. Peraí que eu botei o verde no lugar errado. Eu multiplico linha por coluna. Então, eu pego a primeira linha, que é essa, e multiplico por essa primeira coluna. Aí você vai falar assim, Alessandra, mas a segunda matriz tem 3 colunas. O que que você vai fazer? Nós vamos multiplicar a primeira linha por todas as colunas. Como que eu multiplico? Ó, 2 vezes 0 mais 1 vezes 2. Olha o que foi escrito aqui, ó. Primeira linha, 2 vezes 0 mais 1 vezes 2. Continuei com essa linha, mas vou mudar para a coluna 3, 1 agora. Para outra coluna. Aí eu faço o quê? 2 vezes 3, 1 vezes 1. Tá aqui, ó. Tem mais uma coluna, que é essa que está em verde. Então, eu faço 2 vezes 4, 1 vezes 3. Tá aqui. E eu faço isso com todas as minhas linhas. Feito isso, a gente obtém a matriz resultado aqui, ó. Então, a matriz, né, multiplicação da matriz A, essa matriz 3 por 2, por essa 2 por 3, me deu como resultado essa matriz 3 por 3. Saindo disso, essa a gente já falou, eu fiz aqui um apanhado de matrizes. O que que é? Primeiro que matriz é uma forma de organizar os dados, né, em linhas e colunas. Você tem algumas classificações, tem essa matriz, essas 3 matrizes aqui, ó, a matriz 3, a matriz 4 e a matriz 5, a gente já vai trabalhar com elas. Mas você tem que entender que a gente chama de ordem, tá? O que que é ordem? É linha por coluna, primeiro é linha, depois a coluna. Uma matriz principal que a gente vai trabalhar com ela agora é a matriz quadrada, número de linhas é igual ao número de colunas. Eu não falei nada ainda, mas a gente vai falar a matriz transposta, gente, é só você virar, tá? Se você tem uma matriz do tipo 3 por 2, ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas, na transposta você vai virar. Virar o quê? O número de linhas vira número de coluna, então ela passa a ser 2 por 3. Mais para frente a gente vai falar disso. Tá? A gente vai falar também da matriz inversa e da matriz identidade. Mas, o que que a gente tem que te lembrar? Quando a gente usa a expressão soma, você vai somar os elementos, né, de mesma posição. Essa expressão soma, porque é uma soma algébrica, que eu tenho que representar não, respeitar sinal, a gente usa esse processo para adição e para subtração. E o produto é linha por coluna, que eu vou fazer. Agora, o que é o determinante? O determinante é um número, tá? É um número que está associado a qualquer tipo de matriz quadrada. Então, eu vou chegar no resultado. Que resultado? Um número. Mas eu só calculo o determinante se a minha matriz for uma matriz quadrada. Matriz quadrada, número de linha igual ao número de colunas. Como que eu vou calcular esse determinante? Quando eu tenho uma matriz de ordem 1, matriz de ordem 1 é uma matriz quadrada que vai ter um linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1, ele só vai ter um elemento. Assim, ó. Olha lá. Eu tenho a matriz do tipo 1 por 1. Ela tem uma linha e uma coluna. Como que eu faço? Eu escrevo determinante, tá? Que é det. Ele chamou essa matriz de X, mas vamos pensar, é uma matriz A. Então, o determinante da matriz A vai ser o quê? 5. É só você repetir toda vez que a matriz tiver um elemento só. Então, aqui eu tenho, ó, tá vendo? A matriz A
determinante de A é 5. A matriz B, o determinante de B é menos 10. E a matriz C, ela é 2 quintos. Qual vai ser o determinante? 2 quintos. Agora, olha bem. Às vezes, você está trabalhando com exercício que ele traz, gente, a matriz dentro de barra, assim, ó. Desse jeito que tá aqui. Tá vendo? Assim. Desculpa. Aqui, ele não escreveu o que que ele quer. O que que esse cara quer, Alessandro? Esse cara quer o determinante. Aí você vai repetir, que é 5. Por quê? Se fosse matriz comum, deixa eu apagar aqui, peraí. Se fosse matriz comum, aquele 5 ou viria dentro de parênteses, ou ele viria dentro de colchete. Assim, do jeito que eu estou escrevendo aqui, significa que eu tenho uma matriz um por um, uma linha e uma coluna. Se eu escrevo qualquer matriz dentro de barras, ó, eu vou escrever uma outra matriz maior aqui, a matriz do tipo 2 por 2. Se ela está em barras, significa que ele quer o determinante. Então, vamos lá. Determinante, quando você tem um elemento só, matriz um por um, a resposta está pronta, é só repetir. Agora, quando você tem uma matriz de ordem 2, matriz de ordem 2 é a matriz que tem duas linhas. Mas como ela é uma matriz quadrada, porque eu só faço determinante de matriz quadrada, a matriz é de ordem 2, ou seja, ela vai possuir duas linhas e duas colunas. Como que você vai fazer? Aí, eu falei com você que a matriz quadrada tem duas diagonais. Uma diagonal chamada principal, a outra diagonal chamada secundária, tá? A diagonal principal é aquela primeira, quando eu tracei assim, ó, que eu falei que os elementos tinham número de linha igual ao número de coluna. Então, você tem a diagonal principal, claro, você vai ter a outra diagonal, que é a diagonal secundária. Aí ele fala assim, ó, o determinante pode ser calculado da seguinte forma: multiplica os elementos da diagonal principal, aí menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Quando você pega o livro, ele está falando assim, ó, é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Você vai ler isso, vai falar assim, cara, eu não estou entendendo isso, trem. Aí aqui, ó, eu coloquei um exemplo resolvido. A matriz M, o determinante dela é 7. Por quê? Olha o que você faz. Você não precisa ficar escrevendo isso aqui. Você pode fazer a multiplicação, ó, na cabeça. Faz assim, ó. Essa é a diagonal principal. Aí faz 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1. Dá menos 1. Aí aqui é sempre menos, mas ela pode virar mais dependendo do sinal dos elementos da diagonal secundária. Menos quem? Aí multiplica aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Aí 1 menos 6 dá menos 7. Eu ainda até esqueci do menos aqui, ó. Menos 7. Alessandra, faz outra aí. Bom, então vamos lá. Ele traz. Chique demais essa matriz, né? 3, vou colocar aqui menos 4. Vou colocar 5 aqui. E aqui 2. Como que você vai fazer esse determinante? Primeiro aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Aí menos. Aí multiplica os outros dois aqui, ó. 2 vezes menos 4 é menos 8. Aí você põe ele dentro do parênteses, ó. Deu menos 8. Subindo o morro. Aí 15, menos vezes menos mais 8. Você pode até multiplicar direto o sinal. 15 mais 8, 23. E é assim que a gente vai fazer o determinante de matriz de ordem 2. O produto dos elementos da diagonal principal é o contrário. Da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Agora, e quando eu tenho a matriz de ordem 3? A matriz de ordem 3 é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Aí, essa matriz de ordem 3 graficamente falando, genericamente falando, é a matriz que tem 9 elementos. Quando eu faço determinante, você percebeu aqui, ó, quando eu fiz o determinante da matriz de ordem 2, eu multipliquei todos os elementos da matriz, pegando diagonal principal e diagonal secundária.
Você vai continuar fazendo a mesma coisa na matriz de ordem 3, só que eu preciso, tá? Trabalhar na multiplicação de todos os elementos da matriz. E se eu só multiplicar, ó, os elementos da principal menos os elementos da secundária, sobra esses elementos aí, sem pegar nas diagonais. E não pode. O que que a gente faz? Tem uma regra que é chamada de regra de Sarri, que a gente usa. Sarri foi um matemático, filosófico, né? Claro, filósofo, né? Filosófico também, não faz diferença. Que descobriu uma maneira de fazer, tá? O determinante dessa matriz de ordem 3. Qual que é essa maneira? Primeira coisa que ele fala para a gente é o seguinte: quando você for fazer o determinante de uma matriz de ordem 3, vou te dar o exemplo resolvido ali, ó. Tá ali a matriz. Primeira coisa que você vai fazer é o primeiro passo. Escrever do lado dessa matriz as duas primeiras colunas. Então, a gente escreve. Escreve como? Repete as duas primeiras colunas, ó. A coluna 0, 3, 1, a coluna 1, 4, 3. Está repetida aqui. Tá, esse é o primeiro passo. Depois, multiplicar os elementos da diagonal principal e somar. O que é isso? Alessandra, então vamos pegar diagonal principal. Tá aqui, ó. Essa é a primeira diagonal principal. Lembra que a diagonal principal, os elementos precisam ter. Precisam não, eles têm número de linha igual ao número de coluna. Eu fiz, como diz o outro, que tintim por tintim, mas vamos multiplicar. A gente pode multiplicar direto, tá? Direto como? 0 vezes 4 é 0, vezes 4 de novo, 0. Mas eu vou pegar essa outra, porque eu tenho a diagonal principal e vou ter duas paralelas a ela. Então, eu vou pegar aqui. Aí multiplico. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Aí põe aqui, mais 2. Vou botar mais 2 por quê? Porque os elementos são todos positivos. Depois aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Aí põe aqui. Então, foi o que ele falou, ó. Primeira coisa. Pega os elementos da diagonal principal, multiplica e soma. Olha lá. Eu peguei as três diagonais. Aqui está multiplicado, ó. Ó, multiplicou e somou. Tá aqui, tá vendo? Aí, somar o quê? Isso aqui dá 20. Isso aqui dá 20. Aí, deixa, ó. Isso aqui seria o resultado da diagonal principal. Mas, o determinante fala que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar os elementos da diagonal secundária e multiplicar. Só que, deixa eu fazer lá naquela matriz lá para você poder entender. Tá aqui. Qual que vai ser a diagonal secundária? A diagonal secundária é essa outra diagonal aqui, ó. Essa é a secundária. Só que ela tem o quê? Duas paralelas a ela, ó. Tá aqui. Então, eu pego essa diagonal secundária e vou multiplicar. Ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. Vou colocar aqui. 8. Deixa eu arrumar esse 8 aqui. Então, eu estou multiplicando o que está em azul claro. O primeiro deu 8. Depois aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 0 é 0. Então, mais 0. E depois, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Coloquei aqui. 12. Aí faço o quê? Somo também. Só que aí eu não posso ter dois resultados, um da diagonal principal e um da diagonal secundária. Aí a gente tem o que a gente chamaria de quarto passo, que é fazer a subtração. Que subtração? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Aí eu faço 20, que foi o resultado da diagonal principal, desculpa, menos 20, que foi o resultado da secundária. Qual é o determinante? Zero. Nesse caso, deu zero. É o que ele está falando aqui, ó. Vai multiplicar os elementos da diagonal secundária. Aí aqui, eu quero chamar a sua atenção, que eu posso pegar uma matriz, e ao invés de fazer separadinho, faço principal primeiro, faço secundária depois, eu posso fazer tudo junto, tá? Por quê? No final,
Quando eu faço separada, a diagonal principal da diagonal secundária, eu faço uma subtração. Então, eu posso fazer junto. O que é poder fazer junto? Ó, olha lá, aí a gente chegou no resultado final que é zero. Deixa eu fazer uma aqui para você poder entender. Está aqui a matriz. 3 por 3. Eu preciso fazer o determinante. Primeira coisa, deixa eu só trocar a cor da caneta. A primeira coisa que eu faço primeira coisa, repete as duas primeiras colunas. Pronto, repetir. Agora, eu vou começar a multiplicação da diagonal principal. Então, começa aqui, ó. Essa é a principal. Vamos fazer aqui na frente. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Aí eu pego as duas paralelas aqui, ó. Aqui. Tá? 6 vezes 4, 24. 24 vezes 7. Então, vamos lá. 24 vezes 7. Aí você vai ver que vai dar 148. É isso? Não, 168. Não é? Porque 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 2, 14. Então, mais 168. Põe aqui. Aí faz a terceira aqui, ó. 9 vezes 5, 45, vezes 0 dá 0. Mais 0 menos 0 não faz diferença. Mas agora a gente tem que fazer a mesma coisa com a secundária. Então, eu venho fazendo aqui, ó. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 9. Aí, 9 vezes 4, 36, vão 3. 9 vezes 1, 9, com mais 3, 12. Aí, como ele é diagonal secundária, a gente tem a opção de fazer o seguinte. Quando eu multipliquei, 7 vezes 2, 14, vezes 9, 126. Como os números estão todos positivos, é mais 126. Aí, eu venho aqui, ó, e escrevo de uma vez, trocando o sinal. Porque aí eu já vou subtrair. Menos 126. Aí depois eu faço aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Saiu fora, mas é 0 vezes... Deixa eu fazer direito lá, peraí. Eu tenho que pegar essa secundária aqui, ó. Eu tô fazendo de verde. Aqui, ó. 0 vezes 4 é 0. Vezes 1, 0. Mais 0, menos 0. Isso não vai fazer diferença. Agora aqui, ó. 6 vezes 1, 5. Ó, 6 vezes... é 1 vezes 5, 5. 5 vezes 6, 30. Esse 30 também é positivo. Eu venho aqui e põe menos 30. Ou seja, eu posso fazer direto, trocando já de uma vez o sinal do produto da diagonal secundária. Aí, então, eu tenho que fazer aqui, ó, no final, 170 menos 156. Quando você fizer isso, você encontra que esse determinante é 14. Mas, ó, aí, posso trabalhar com determinante tendo, tipo, umas equações para fazer. Que equações? Eu posso receber para fazer um determinante da seguinte forma, ó. Por exemplo, aqui é x. Deixa eu colocar, eu estou inventando esses números ali, tá? Aí, x. Vou colocar 3. Aqui eu ponho 2. E aqui eu ponho o quê? 2 também. Só que eu viro para você e falo que isso dá 14. Aí, o que você tem que saber? O que a Alessandra está querendo que eu faça? Aqui, gente, ó, são retas. Era para ser reto. Então, o reto que eu falei com você significa que eu quero que você faça o determinante. Só que eu estou falando com você que o determinante dá 14. Como você vai fazer? Tem que lembrar que o determinante você primeiro multiplica. Ó, a diagonal principal, então vamos multiplicar. X vezes 2, 2x.
menos a diagonal secundária. 3 vezes 2, 6. Aí eu ponho aqui, ó, que é igual a 14. Agora, resolva essa equação, ó. 2x vai ser igual. Passa o 6 para o lado de lá. Passou, muda sinal, vira 20. Aí eu descubro aqui no final que o x é igual a 10. Ou seja, eu posso usar o determinante para fazer uma equação. Só que como eu vou resolver essa equação? Primeiro faz a aplicação do determinante, depois iguala o que ele está trazendo para 6, tá? Ó, eu vou parar por aqui, senão a aula fica muito grande. Vou postar lá na plataforma. A tentativa é que vocês tenham entendido, né, o que a gente está fazendo. E qualquer coisa, me chama, tá? Ó, beijo grande. Peraí. Então, gente, ó, igual eu já falei lá, já despedi, esqueci que eu volto aqui. A tentativa foi exatamente essa, tá? De facilitar o entendimento. Eu acho que você percebeu que não é assim tão difícil de fazer. É claro que talvez aqueles dois professores lá, né, tenham embolado a sua cabeça, mas eu espero que agora melhore um pouquinho, tá? Qualquer coisa, eu tô aqui na plataforma. Posso parecer que tô assim meio indiferente, mas não tô, eu tô muito preocupada. Mas no final das contas a gente vai vencer. Beijo grande.